Hello everyone, how are you today? A gente volta às aulas já na próxima semana e antes disso eu quero falar com vocês sobre o papel da língua materna, do português, no ensino da língua inglesa, no ensino do inglês. Até recentemente, a língua materna nas aulas de inglês era tipo um esqueleto no armário. Falou português na aula, já havia aquele susto. Essa metáfora ainda é bem atual na medida que por muito tempo tratamos a língua materna como um tabu, uma fonte de constrangimento para o aluno quando ele falava português. E por parte do professor, então, isso sempre soou como uma falha. Tipo, se eu não consigo dar aula em inglês, somente em inglês, é um sintoma da minha incapacidade de ensinar de forma correta, de forma adequada. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve falar português o tempo todo na aula. Não, não é nada disso. Mas a gente precisa quebrar essas percepções negativas do uso da nossa língua materna em sala de aula. Eu sempre digo que os dois idiomas, português e inglês, eles andam de mãos dadas no começo, quando começamos a estudar o inglês. Mas bastam alguns meses para que a gente perceba que existem grandes diferenças e a tradução pode não ajudar tanto. Eu costumo usar um exemplo muito simples da expressão em inglês piece of cake. Se a gente traduzir ao pé da letra, a gente vai ter a frase pedaço de bolo. E aí, como que eu vou traduzir isso? É aí que entra a tradução cultural, ou seja, usar a expressão correspondente na sua língua materna. Então, essa expressão piece of cake no português, isso é mamão com açúcar, isso é fácil demais. Lembra do esqueleto no armário? Pois é. A gente precisa colocar um pouquinho de carne nesse esqueleto com algumas metáforas novas e uma nova forma de a gente enxergar a língua portuguesa no ensino do inglês. Vamos considerar que o português vai ser tipo assim, uma droga. Embora tenha, droga que eu digo remédio, tá gente? Embora tenha um potencial bem terapêutico, pode prejudicar sua saúde e pode se tornar viciante. Vamos então agora ver o português como um trampolim. Quando eu não sei o que dizer, eu recorro a esse trampolim para dar um salto e encurtar o caminho. Ele também pode ser, o português, uma parede, mas aí eu posso usar essa parede para escrever uma mensagem nela ou usar com uma barreira que me impede de aprender o inglês. Vamos falar agora então que o português é uma embreagem. Para quem dirige, eu tenho noção, você sabe que se você não pisar na embreagem do carro, no carro manual, faz aquela barulheira. É a mesma coisa, a gente vai usar o português para suavizar o processo. A última metáfora, vamos colocar o português como uma janela. A gente consegue mostrar ao aluno que ele sabe muito mais do que ele imagina ou que ela imagina. Você sabe muito mais do que você imagina. E aí que entram as funções com uma abordagem mais pragmática de ensino. Para simplificar isso, a gente mostra que o aluno já sabe tudo antes mesmo de aprender. A única diferença é que agora você vai fazer tudo isso que você já sabe, mas em outro idioma. E aí o processo fica muito mais suave. Dessa forma, a gente vai diminuir o uso do português na medida que avançamos em vocabulário e liberdade de se expressar em inglês, ok? Até porque você não está aprendendo inglês para se comunicar com os brasileiros ou só para falar inglês dentro da sala de aula. Você precisa ter a liberdade linguística a se comunicar com o mundo ao seu redor e fora daqui. Pense nessa reflexão e quando vier para a aula, venha sempre pronto para se desafiar. Thank you so much.